Bom dia, paz do Senhor a todos. Estamos nesse momento iniciando mais uma lição da Escola Dominical, a qual é o título da revista, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. E a lição será a lição 10, a qual o tema é Provai se os Espíritos são de Deus. O texto áureo, ele está localizado em 1 João, capítulo 4, versículo 1, ao qual diz: Amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado. A verdade prática, ela diz: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Antes de iniciar aqui essa parte aqui do contexto dessa lição, eu gostaria aqueles que estão vendo esse vídeo que se inscrevam também, porque quanto mais vocês inscrevem no momento que eu gravo, automaticamente vocês já serão privilegiados em receber esse vídeo e de primeira mão. Tudo bem? A leitura bíblica em classe está em Neemias, no capítulo 6, no verso 10 ao 14, também em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 20 e 21, e 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 29. E os objetivos dessa lição de hoje? Destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas, ressaltar que a Bíblia revela a existência de falsos profetas, salientar que devemos julgar e também devemos saber como julgar essas profecias dos falsos profetas. Nessa introdução, o inimigo, ele faz tudo para desestabilizar a Igreja de Cristo. De várias formas ele tenta. E uma das formas que ele tenta introduzir na igreja para que atrapalhe o movimento, a fé cristã, é com falsas profecias. É o qual o crente ele deve estar sempre atento, ao qual dentro dessa lição, dentro desse contexto, verificaremos a importância que tem de nós discernirmos tudo que ocorre dentro da igreja. E uma das ocorrências qual é? A profecia. Será que aquela profecia é de Deus? Será que não é profecia do inimigo? Será que é algo que veio assim da mente humana, a qual a pessoa estava emocionada e falou por si? Então é isso que deveremos discernir, deveremos comentar dentro dessa aula. E o texto já diz, o tema, né? Provai se os espíritos realmente são de Deus. E, como já disse que o inimigo ele tenta tirar isso do crente, eu gostaria de ler para os irmãos de João, capítulo 10, versículo 10, a qual diz que o inimigo vem roubar, matar e destruir, mas o Senhor Jesus ele veio para que tenha vida e vida com abundância. Então o Senhor veio para destruir tudo isso que o inimigo quer fazer em nossas vidas. Por isso que nós devemos resistir, né? Temos que sujeitar-vos a Deus, resistir o diabo, que ele fugirá de vós. Então nessa lição Deus vai abrir os nossos olhos espirituais e a nossa mente para que não caiamos em nenhuma cilada do inimigo. E queria ressaltar também 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, que diz dessa forma: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Isso que é importante. Assim como Paulo disse em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 1, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Essa é a mente do cristão. E o primeiro tópico já diz, cuidado com os falsos profetas. Temos que ter cuidado. Os samaritanos, que já falamos aqui sobre os samaritanos em aulas anteriores, já falamos também sobre o povo de Israel, o povo judeu, vindo de novo para a reconstrução dos muros, do templo. E durante a construção dos muros, no tempo de Neemias, os samaritanos observavam o quê? Que os judeus eles davam muito valor aos profetas.
porque eles sabiam quem realmente eram os profetas, aqueles que davam o exemplo, aqueles que eram usados por Deus. Temos como exemplo os profetas maiores, os profetas menores na Bíblia, e destaque para Ageu e Zacarias, a qual a revista enfatiza, porque eles profetizavam com tanta graça sobre a construção do templo. Então essa foi uma causa que os samaritanos eles tentaram influenciar. De que forma? Influenciar os judeus através das profecias, já que os judeus eles observavam muito as profecias naquela época. E hoje também nós observamos as profecias, com certeza. Então ele tentou subornar, influenciar algumas pessoas através das profecias. Porque sabemos que não havia aquela amizade entre os judeus e os samaritanos. Os judeus tentavam influenciar, tentavam se misturar com o povo judeu, mas Neemias era um líder muito sábio, ele sabia que eles não queriam só ajudar, eles queriam mesmo trazer problemas para que eles não conseguissem levantar os muros, levantar as portas, construir o templo. Então Neemias já estava calejado com esse povo. Então os samaritanos eles subornaram profetas, e um dos profetas que foi a profetisa Noadias, que está em Neemias no capítulo 6, do 10 a 14, comenta sobre isso, sobre esse assunto dele, o suborno que fizeram com a profetisa Noadias. Mas nesse contexto, vamos observar Semaías. Semaías, ele queria amedrontar Neemias, e quando Neemias estava lá trabalhando, tudo, em Neemias no capítulo 6, até tem um versículo, ele fala, olha, eu não posso parar em nenhum momento. Tentaram várias vezes tirar Neemias da presença, do seu foco, e assim que o inimigo faz também com a igreja. Então, várias vezes tentaram tirar Neemias, mas Neemias disse, olha pessoal, não posso parar, não posso, porque eu tenho uma grande obra para realizar nesse exato momento. Então Semaías, um momento, chegou até Neemias, olha, eu vou te falar uma coisa, vai, esconde dentro do templo, porque as pessoas querem cometer algo contigo. Mas isso que Semaías disse para Neemias não era verdadeiro. Neemias, ele observou, eles tinham discernimento de Deus, ele sabia que estavam tramando contra ele. Quem era? Semaías, Sanbalat e Tobias. Eles estavam tramando contra Neemias, porque Neemias começou a examinar. Neemias conhecia muito bem as escrituras, e ele sabia, calma aí, como eu vou me esconder do templo, porque se eu não sou sacerdote, eu não posso entrar assim no templo de qualquer maneira, não posso, jamais, porque eu não sou sacerdote. Então eles queriam tramar, tirar Neemias o foco, e assim, de repente, poder até exterminar com Neemias, porque sabiam que ele exterminando Neemias, exterminava todo o povo. Porque Neemias, ele era o quê? Ele era o líder do povo. Então, olha o cuidado que Neemias teve com esses falsos profetas, esse tal de Semaías, que era mentiroso. Também outro exemplo que nós temos aqui de ter um cuidado com profetas foi o exemplo de Balaão. Balaão também ele foi subornado. A Bíblia nos diz em Números, no capítulo 22, que os líderes de Moabe e Midian, eles partiram para tentar conseguir uma profecia lá de Balaão, porque Balaão era uma pessoa respeitada. E eles queriam que Balaão amaldiçoasse, olha só, eles queriam que Balaão amaldiçoasse os israelitas, porque estavam acampados nas campinas de Moabe. Olha, vamos lá, vamos pagar lá para Balaão, ele vai amaldiçoar e está tudo certo, porque ele é profeta. Balaão Balaão até ia fazer isso, mas o Senhor apareceu, o Senhor apareceu para Balaão e disse, jamais você vai fazer isso com o meu povo escolhido, que é o povo de Israel, jamais, você nem pensa em fazer nada contra o meu povo. Eles tentaram tentaram a segunda vez também, mas não podiam. Mas se o Senhor não fosse falar com ele, se o Senhor não tivesse um encontro com Balaão, Balaão tinha aceitado. Olha só como tem pessoas que é fácil você chegar e subornar. Infelizmente, acontece isso com algumas pessoas. Mas continuando, que o texto é longo, no segundo subtópico, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Foi o que Neemias fez. Quando ele recebeu a mensagem de Semaías, ele estranhou, tem coisa errada nesse assunto aí. Ele não obedeceu nem Sanbalat, nem Tobias, nem Semaías e tal. Então ele teve o discernimento de Deus, conforme Neemias no capítulo 6, versículo 12.
A Bíblia diz que e conhecieis que não era Deus quem o enviara, não era Deus quem enviara Semaías lá, mas a profecia falou contra, né? E o quanto Tobias e Sanbalat o subornaram. Então é tudo já entre eles lá tramando contra Neemias, né? Outro exemplo, temos também o exemplo de Ananias e Safira, que Deus deu discernimento para Pedro. Ananias e Safira foram lá, venderam a propriedade e mentiu para Pedro, que era tal valor, mas venderam com outro valor, querendo ganhar lucro em cima disso. E Deus deu discernimento para Pedro. Sabemos o que aconteceu no final da história. Ananias e Safira, os dois morreram, foram fulminados, porque mentiram ao Espírito Santo. Outro exemplo também, temos a jovem adivinha, a jovem pitonisa, a qual o inimigo a usava para ter adivinhações. E os pais dela ganhavam dinheiro com isso. Opa, era maravilhoso. Mas um dia, quem ela encontra homens de Deus, discípulos de Deus, e encontra Paulo e outros discípulos. E chegou para Paulo e disse, olha só, isso aí tem em Atos capítulo 16, no versículo 16 ao 18. Ela dizia e gritava, olha, esses homens são servos do Deus Altíssimo, os quais anunciam o caminho da salvação. Olha que maravilhoso, que lindo, ela está certíssima. Mas era o inimigo usando ela nesse momento. E nisso Paulo, tendo discernimento também do Espírito Santo, ele pegou e repreendeu aquela menina. Ele repreendeu aquele espírito mal que estava nela, em nome de Jesus ele repreendeu. Então os pais perderam totalmente o lucro. E não foi fácil para Paulo e seus discípulos, porque eles acabaram sendo julgados por aquilo. Então, olha só a importância do crente ele ter o dom de discernimento, examinar a profecia que ele recebe. Agora vamos partir para o tópico 2, que diz que a Bíblia revela os falsos profetas. Eu vou destacar aqui um falso profeta tanto no Velho Testamento quanto no Novo, vou dar uma exemplificação para os irmãos. No Antigo Testamento temos o exemplo de um profeta, a qual ele não era falso, ele era verdadeiro, o profeta Micaías. Enquanto Micaías era um verdadeiro profeta, havia aqueles que não eram verdadeiros profetas mentirosos. Teve um acontecimento em 1 Reis, no capítulo 22. O que aconteceu? O rei Acabe, ele se uniu com o rei de Judá, que era o rei Josafá na época. Então, tanto o rei de Israel mais o rei de Judá, Josafá e Acabe. E nisso o rei Acabe convidou Josafá, porque ele queria exterminar. Eles queriam exterminar os sírios, né? Lá eles queriam pelejar contra Ramote e Gileade. Mas para isso, sempre quando eles iam enfrentar uma guerra, eles tinham primeiro fazer o quê? Chama os profetas para avaliar, para que Deus use os profetas para verificar se eu devo ou não ir para essa guerra. Se eu vou perder a guerra, eu não vou me atrever a ir nessa guerra. Mas temos aqueles profetas que são bajuladores, o profeta que só fala o bem daquele rei, que era o rei Acabe. E todos os profetas, aproximadamente a Bíblia fala que são os 400 profetas, eles já falavam bem do rei Acabe. E Josafá, quando vendo aquilo, Josafá era diferente do rei Acabe. Josafá ele tinha um discernimento, ele tinha o dom de discernimento. Ele achou muito estranho, nossa, mas todos, nenhum foi contra o rei Acabe. E ele disse para o rei, rei, mas não tem ninguém aqui diferente, outro profeta que nós podemos consultar, porque todos falaram a mesma coisa. Sempre tem algum que fala diferente, mas todos, foi unânime o negócio. Aí Acabe falou, tem um profeta aí que eu não dou muito eu não dou muito ibope para ele não, porque toda vez que ele fala coisa que é sempre negativa para mim. Mas eu vou chamá-lo. E nisso ele chamou lá quem era, o profeta Micaías. Esse profeta Micaías, ele tinha algo diferente, porque ele só falava o que o Senhor realmente dissera a ele. Somente isso. E chamaram então, isso aí está em 1 Reis, no capítulo 22 e 14, a quando ele disse, tão certo vive o Senhor, que só falarei o que ele me disser. E Sedequias, que era filho de Kenaaná, ele que chamou a Micaías para poder profetizar naquele exato momento. E a profecia de Micaías não foi nada boa. Ele disse, se fosse para lá, certamente o exército de Acabe, ele
ele ia perder totalmente aquela guerra. Quando Zedequias ouviu aquilo, que era o braço direito de Micaías, no mesmo momento foi lá e já esbofeteou Micaías e já não gostou daquela profecia. Porque ele disse, olha, tenta profetizar bem para o meu rei, porque todos falaram bem, agora só você que não quer seguir o mesmo exemplo. Então Micaías naquele momento ele pegou e falou, olha, eis que eu vejo o povo de Israel totalmente disperso, como ovelhas que não têm pastor, sem o seu senhor. Olha só o que ele começou a falar para aquele povo e para o rei Acabe. E ele dizendo isto, ele continuou a sua profecia e falou mais, olha, eu vejo agora o Senhor dos Exércitos, à sua direita, à sua esquerda, como se fosse uma reunião. E naquela reunião lá, o Senhor disse, quem é que vai lá tentar persuadir o rei para que ele caia nas mãos de Ramote de Gileade? Porque Acabe não era nada santo. Acabe só fazia mal, que era aos olhos do Senhor. Que era o contrário do rei Josafá. E com isso, o que aconteceu? Um espírito apareceu e disse, olha, deixa que eu vou. Porque lá eu seria um espírito de mentira no meio do povo e vou enganar todos os profetas. E foi assim que aconteceu. O Senhor permitiu, ele foi lá e usou a boca de todos os profetas e todos os mentiros dentro de Acabe. Para que falar isso? Ele foi, além de que eu comentei, foi esbofeteado, ele foi preso. E colocaram ele lá na masmorra, prenderam ele no calabouço, que seja, e falaram, a partir de agora você só vai se alimentar de pão e água, até que o rei retorne da guerra. Aí é onde Micaías, o profeta verdadeiro, disse, olha, se ele voltar da guerra, então quer dizer o quê? Que o Senhor não falou por mim. Olha só que autoridade Micaías estava como profeta. E assim sabemos o que aconteceu, qual o rei Acabe, ele perdeu a guerra, porque a profecia do profeta Micaías estava coerente, estava certinho, era verdadeira. E outro exemplo que eu queria comentar com os irmãos é o Novo Testamento também. A Bíblia adverte que nos últimos tempos levantarão falsos profetas. E Mateus, no capítulo 24, versículo 11, diz dessa forma, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E no versículo 24 ainda, pois surgirão falsos cristos, falsos profetas e farão tão grandes sinais, prodígios que, se possível foram, enganariam até os escolhidos. Então, no Novo Testamento, ou seja, na nossa época, pode passar para a nossa época, ou seja, Deus já disse, vai ter falsos profetas. Isso, para a gente, não é mais novidade. Nós observamos através da internet, através da televisão, da mídia em si, que o tanto de falsos profetas que existem. As únicas pessoas que não enxergam isso são pessoas que não têm mais o discernimento do Espírito, não conseguem mais discernir, não estão totalmente em falta diante de Deus. Porque tem muitas pessoas que, na cara, eles esquecem realmente o nosso Deus e eles trabalham em forma de ludibriar os crentes. E a Bíblia disse que enganariam até os escolhidos. Então, muita cautela, meus irmãos. Mateus 26 e 41. Pois o quê? Vigiai e orai para que não caiais em tentação. Então, vigiai. E o que você ouve, o que você escuta, pede discernimento para o Senhor Deus. E a Bíblia nos diz ainda mais, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, 9 e 10, ele fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira, com todo engano e justiça. Isso aí já tem. Prodígios, mentiras, fala que fez milagre, fala que usou um pano, usou roupa, usou vários tipos de apetrechos aí, que é totalmente fora do padrão cristão. E esquece que é o principal, que o Senhor deixou ir por todo mundo pregar o evangelho. É para fazer isso. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Você não vai atrás de nenhum sinal, de nenhum profeta. A Bíblia diz que é o contrário, os sinais seguirão aqueles que creem. Então, hoje em dia, as pessoas estão escandalizando a palavra de Deus. Isso está generalizando. Então, hoje em dia, a pessoa vê um cristão, já pensa, esse é cristão, então, certamente, ele faz parte de tal religião. Uma coisa, não existe isso. Então, nós não podemos escandalizar a palavra de Deus. Temos vigiar o máximo possível. Porque tudo isso é mistério que aconteça, porque já está
Isso aí, mistério aconteça porque já está na profecia, na palavra de Deus. Então, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras hão de cumprir. Então, as palavras do Senhor estão se cumprindo a cada instante. E no tópico 3, devemos julgar essas profecias. Aí que eis a questão. Como devemos julgar? Então, Deus ele quer que a sua igreja ela seja revestida com os dons espirituais, o dom do Espírito Santo. Então, Paulo enfatizou a igreja em 1 Coríntios, no capítulo 14, do versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque quando nós temos o dom de profetizar, ou seja, nós temos aí um canal, ou seja, Deus ele vai nos exortar, Deus vai falar conosco. Isso é interessante, porque quando a igreja se reúne, a Bíblia fala que há dons, há profecias, a manifestação do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Mas temos só o dom de profecia? Não, temos o dom de cura, temos o dom da palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, temos o dom de profecia, a qual nós estamos comentando, importante, além do dom de profecia, o dom de discernimento, porque através do dom de discernimento você não vai cair em qualquer profetada, você não vai cair em qualquer palavra, em qualquer charlatanismo, você não vai cair porque você vai ter os dons do Espírito, o dom de discernimento, isso é muito importante. Também temos o dom de interpretação de línguas, o dom de variedade de línguas, que são dons maravilhosos, abençoados por Deus, mas o foco aqui nesse momento é o dom de profecia e o dom de discernimento, que é mais importante na vida do cristão, para que não seja enganado. Todos esses dons são realizados pelo mesmo e único Espírito, que é o Espírito Santo. Ele distribui a cada um como ele quer. Então, não podemos julgar que a pessoa tem um mais de dom, tem outro. Não importa. O Espírito Santo vai trabalhar da forma que ele quer, da forma que ele acha correto. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículo 7 ao verso 11. E, continuando, o despertamento renova os dons. Para isso, a igreja deve estar bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e como deve julgar as profecias conforme a palavra orienta. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, está escrito isso. No 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 19, diz dessa forma: não extingais o Espírito, não apagueis, se é Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é o fogo. Certo? Se ele é fogo, então nós não podemos apagá-lo. E no momento que nós apagamos o Espírito Santo de nossas vidas, automaticamente nós perdemos os outros dons também. O dom de cura, seja o dom de profecia, o dom da palavra, o dom do discernimento. Então, o Espírito Santo ele sempre deve estar em nossos corações. Porque a Bíblia nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Então, nós não podemos apagar de jeito nenhum. Por isso que a Bíblia diz em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22 e o versículo 23, que o fruto do Espírito pega um gomo, desse gomo, pega um fruto em si, e nesse fruto tem 9 gominhos. Então, podemos destacar cada gominho aqui. É como o fruto do Espírito é o quê? O amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, o que acontece? Quando você tem todos esses dons espirituais trabalhando na sua vida, ele é um fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito, você não apagará, porque você está sempre com amor, gozo. Como uma pessoa que ela não tem amor, ela vai querer discernir alguma coisa, não tem como. Então, nós não podemos jogar um balde de água fria no Espírito. Então, nós não podemos em nenhum momento extinguir, ou seja, apagar o Espírito de nossas vidas. E muitas igrejas já estão frias porque já estão apagando, esqueceram do doutrinamento, do ensinamento. As pessoas não estão sabendo discernir o que é de Deus, o que não é de Deus, se é da carne, se não é. Qualquer coisinha já estão pulando, salteando, nem sabem de quê, nem sabem do que é que estão sentindo. Então, tem muitas igrejas que não têm um estudo, conhecimento, uma doutrina referente a isso. Isso é muito importante, porque a igreja, estando doutrinada, ensinada, a igreja jamais ficará desatenta quando tiver algum tipo de evento, algum tipo de ação dentro da igreja onde ele está ou
De repente, até particularmente, alguém chegar nele e profetizar, ele tem total liberdade de julgar, de verificar se realmente aquela palavra que aquele irmão disse a ele era profecia de Deus ou era da carne. Certo? E o subtópico 4 diz: por que devemos julgar as profecias? Bom, porque a palavra de Deus nos manda julgá-lo conforme já foi lido em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 19. Não podemos extinguir o Espírito. E também está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 14 e 29. A importância, porque devemos julgar as profecias. Então, e por que devemos julgar as profecias? Porque os que profetizam são sujeitos à falha, que não disse. O profeta, ele deve ser julgado dessa forma. Por quê? O profeta, ele é carnal, ele é matéria, também ele é falho, como eu sou falho, como qualquer pessoa é falha, um evangelista, um missionário, todos somos falhos aqui nessa terra. Só a misericórdia do Senhor que nos protege, que nos livra de todo mal. Então, pode ocorrer que o irmão esteja lá profetizando, mas ele não esteja com o fruto do Espírito. Ou alguma sequela, algumas falhas, alguns gaps na vida desse irmão, a qual pesa na hora dele transmitir uma palavra. Como diz, né? Casa de ferreiro, espeto é de pau. Assim diz o ditado popular. Então, às vezes, a pessoa prega uma coisa dentro da igreja, mas na sua casa ela vive outra. Ou no serviço vive outra também. Na rua, fora da igreja, é outra história. Então, o peso dessa palavra envolve o testemunho do irmão, envolve o fruto do Espírito. Um exemplo, como diz em 1 Coríntios, no capítulo 13, do 1 ao 13, fala só: ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, mas eu não tivesse amor, não seria como um pequeno metal que tine, um sino que soa, apenas isso, mais nada. Ainda fosse poliglota, né? Ainda que eu pegasse um monte e transportasse para outro monte, falando sobre a fé, mas não tivesse amor, nada seria. Então, amor é primordial. Vai que é um dos primeiros mandamentos que o Senhor diz: amar ao próximo, né? Amar a Deus primeiro, depois amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você não tem um amor que faz parte de um gominho do fruto do Espírito, a sua profecia já caiu por terra. Então, nós podemos sim, temos que julgar as profecias. Então, por que devemos julgar as profecias também? Por onde? Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Como assim, irmão André? Por exemplo, a pessoa que vai profetizar na minha vida, ela conhece já um pouco da minha história, conhece um pouco da minha vida, alguém comentou com ela sobre a minha vida, então ela vai aproveitar dessas informações e vai profetizar em cima da minha vida. Ou seja, então, não é algo de Deus, é algo dela mesma, que ela juntou os fatos, ela sentiu que estava no momento de profetizar, já tinha o dom de profecia, já era conhecido como profeta, e foi lá e falou, e conseguiu juntar as minhas informações e profetizar sobre a minha vida. Assim, é fácil, tá? Eu consigo profetizar dessa forma também. Então, quando você tem uma opinião pessoal, imagina um profeta ter uma opinião negativa daquela pessoa e tem informações, aí joga uma profecia ainda que acaba com aquela pessoa. Tem pessoas falhas que até fazem isso também. E tem pessoas que, através de uma profecia, ela acaba com a vida espiritual da pessoa. A pessoa sai da presença de Deus e não volta. Porque a palavra, ela tem poder. A palavra de Deus, ela pode acabar com uma pequena palavra. Ela pode acabar com a vida de um cristão. Ou de qualquer pessoa que seja, né? Então, ela pode interferir no conteúdo da mensagem. Isso aconteceu com Natan. Natan, quando profetizou para Davi, quando Davi ele tinha cometido o adultério, o homicídio. Isaías, sim, Deus usou mesmo Natan. Deus usou e Deus cumpriu certinho conforme ele usou a boca de Natan. Mas tem um momento também, segundo Samuel, no capítulo 7, bem no início, dos primeiros versículos, que Davi tinha aquela vontade, já tinha comentado com Natan, tinha vontade de construir um templo, ter um local para colocar a arca do Senhor. Por conta dele mesmo, sem consultar a Deus, ele disse: vai em frente, Davi, faz isso, constrói então, vê o que é melhor para você. Deus está nesse negócio, mais ou menos isso mesmo. Aí Deus chegou na Natan, teve um particular com ele. Natan, eu não disse isso, eu não disse para você falar isso para Davi.
olha, você vai ter que consertar isso, retificar essas palavras aí. Como assim? Olha, eu amo Davi, é uma pessoa que eu vou abençoar, não vou deixar Davi em nenhum momento a perder uma guerra, o povo de Israel, porque eu estou com ele, que Davi se humilhou, pediu perdão a Deus, sabemos tudo. Mas tem um porém. Essa parte a qual de construção do templo, eu não vou deixar na mão de Davi, eu vou deixar para um dos seus herdeiros, para um de seus filhos. E lá na frente, quem foi construir o templo foi Salomão, porque Deus deu sabedoria para Salomão para construir o templo. Então falhou Natan, porque ele falou, como ele era profeta, já tinha conhecimento do que Davi queria, ele aproveitou essas informações e profetizou por conta dele. O Senhor teve que usar Natan para retificar isso. Então temos que tomar cuidado. Outro ponto também, por que devemos julgar as profecias? Porque a profecia existe uma possibilidade que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja influenciado por um espírito maligno. Olha só, acontece isso. Às vezes você pensa que é de Deus, mas não é de Deus. Por isso que é importante o discernimento. Nós usamos isso em 1 Reis, no capítulo 22, quando falamos sobre o profeta Micaías, a qual o inimigo, o espírito de mentira, entrou nos 400 profetas. Ele entrou e falou que não devia. Falou que Acabe ia vencer, ia pelejar com Ramote e Gileade, ia vencer, mas não foi assim. Bom, então, devemos julgar as profecias, porque a palavra de Deus, ela mostra que os profetas são sujeitos a falhas, igual eu passei para os irmãos aqui. Continuando, e o último tópico diz como devemos julgar as profecias. Primeiro, examinando as escrituras, porque vós cuidais que nela tem a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isso está em João 5,39. Primeiro ponto, examinando as escrituras. Uma profecia jamais deve estar em conflito, jamais, com a palavra de Deus. Se alguém profetizar para qualquer um que esteja ouvindo e estiver fora da palavra de Deus, nem precisa pensar muito se a vida dele está torta, se ele não tem o fruto do Espírito, já vai vir na palavra. Se está fora da palavra, já está certo que não é de Deus. Em Amós, no capítulo 7 e 8, diz que a palavra de Deus é um prumo. Então, se é prumo, ela está sempre reta. E Deus é um Deus de ordem. Tudo é organizado diante de Deus. Em Salmo 119, Salmo 119 e o verso 105 diz o quê? Que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meus caminhos. Então a palavra de Deus, ela clareia tudo, ilumina a nossa vida. No Salmo 1 e 2 diz que nós devemos meditar na palavra de Deus de dia e de noite, porque já para discernir o que os profetas, que falso profeta possa dizer para você, e para você saber também como deve andar diante de Deus através da sua palavra. No Salmo 119, versículo 11, que diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que pois a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para o quê? Para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então olha só o poder que tem a palavra de Deus. Como uma pessoa que conhece a palavra de Deus, que está diariamente envolvido com a palavra de Deus, porque ela é alimento para a nossa alma, a pessoa vai cair numa falsa profecia. Jamais. Ela vai estar bem alicerçada. Então, como diz em Gálatas 1:8, né? Se a mensagem for transmitida até por um anjo do céu, olha, até por um anjo, mas estiver em desacordo com a palavra de Deus, olha, está reprovada, não aceita, não importa que ele seja um anjo, não importa quem seja, for o presidente do ministério, o pastor da igreja, se tiver desacordo com a palavra, já era. E a palavra vai ser rejeitada, essa pessoa é considerada como anátema diante da presença de Deus. Outro tópico também, que como devemos julgar essas profecias? Através do dom de discernimento, ao qual eu estou comentando com os irmãos a importância de discernir se é de Deus e se não é de Deus, o que é espiritual, o que não é espiritual, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15, diz dessa forma. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, todo aquele que anda na luz, como ele na luz está, conhece e pratica a sua palavra e tem comunhão um com os outros.
João, capítulo 10, versículo 4. O crente, sendo uma ovelha do Senhor, conhece sempre a voz do seu pastor. Então, a pessoa que tem o discernimento do Espírito, a pessoa saberá muito bem se realmente aquilo é de Deus ou não é. Eu li esses dias um texto em um canal pela internet, no Facebook. Eu achei muito interessante, é o canal Verdadeiros Adoradores, a qual foi um fato real até desse pastor. Ele exemplificou que ele estava pregando numa igreja, tudo, e ele disse, olha, eis que vem um anjo, assim na porta da igreja, e todo mundo começou a glorificar a Deus. Aí de repente ele disse, olha, agora aquele anjo ele está agora no meio dos varões, e houve pula, o passo, todo mundo glorificando, aquela coisa toda. Ah, está no meio das irmãs do ciclo de oração, e as irmãs cantavam, pulavam, glorificavam, falavam em mistério, aquele reboliço. Ah, está no meio da mocidade, a mesma coisa também, aquele reboliço, tudo. Agora o anjo está aqui no púlpito. Os outros obreiros que estavam no púlpito começaram a pular, falar mistério, sapatear, aquela coisa toda. Aí de repente ele disse, olha, eis que esse anjo é o anjo do mal, é o anjo, de repente todo mundo, misericórdia, misericórdia. A igreja ficou quietinha. Por quê? Esse irmão, ele quis mostrar a importância da igreja, ela ser doutrinada, ser ensinada. Doa quem, não importa que vai doer, que a pessoa vai doer, mas a igreja tem que ter doutrina, tem que ser ensinada pelos pastores. E assim esse pastor, ele era o pastor do ICP, Instituto Cristão de Pesquisa. Ele fez essa comparação para alertar a igreja a importância do discernimento, do conhecimento, se aquilo realmente é de Deus ou não é. Porque existe muito charlatanismo, muitos falsos profetas, falsos pregadores, falsos evangelistas que estão no meio do povo apenas para angariar dinheiro, para ganhar dinheiro, treina em sua casa, chega na igreja, parece um robozinho. Da mesma forma que ele falou hoje numa igreja, amanhã está na outra igreja falando a mesma coisa, como a profecia fosse a mesma para todas as igrejas. É tudo já no piloto automático. E muitos irmãos acabam caindo porque já tem um jeito de mexer com o sensacionalismo, com o emocional daquele irmão humilde, às vezes não tem muito conhecimento, está lá glorificando a Deus. Então, cuidado, porque tem muita gente comprando gato por lebre. Nem tudo que reluz é ouro. Então, cuidado com essas pessoas que vêm com esse tal de emocionalismo no meio da igreja. Ore, peça para o Senhor discernimento. Então, chega de sensacionalismo no meio da igreja. Cuidado com esses cantores também, cantor todo tipo. Temos que vigiar e orar, tá bom? E Mateus 23 e 27 já diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes a uns sepulcros caiados. Como assim? Que por fora realmente são formosos, mas por dentro são ossos de mortos, né? E toda imundiça. É pesado, mas eu precisava falar isso também. E outro ponto também, a profecia ela se conhece porque? Pelo seu sabor. Olha só que interessante. Jó capítulo 6, versículo 6. Comer-se-á sem sal e o que é insípido, ou haverá sabor na clara de ovo? Ou seja, quando a pessoa profetiza, você sente o real sabor da palavra de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, porque essa palavra, ela não é da terra. Essa palavra, ela é do céu, ela é quentinha do céu, não é carnal, não foi feito. Deus apenas usou um canal aqui na terra para transmitir a sua palavra. E Jó no capítulo 12, versículo 11 ainda diz: não prova os ouvidos as palavras como o paladar prova as comidas. Então também tem essa ligação. A pessoa que tem o fruto do Espírito, tem conhecimento, tem discernimento, ela vai fazer toda essa ligação. Então ela vai sentir se realmente essa palavra ela é de Deus. E completando também, dentro desse mesmo contexto, também se conhece pelo sotaque. Como assim um sotaque? Não um sotaque se é paulista, se é nordestino, se é sulino, não. O sotaque que eu estou dizendo aqui é pelo jeito, para a pessoa, pela palavra mesmo. Sabemos que nós aqui na terra, nós somos o quê? Nós somos estrangeiros. Nós somos peregrinos aqui na terra. Temos pouco tempo. Logo, logo estaremos no céu com Jesus Cristo, quando a igreja foi arrebatada. Então, eu lembrei aqui dos Juízes, até a revista comenta também, Juízes capítulo 12, quando fala que para que o filho da terra conhecer quando o estrangeiro fala. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia quando os gileaditas eles pelejaram
contra o povo da tribo de Efraim. O que aconteceu? Os gileadistas, eles se apossaram do Jordão, a qual tinha que fazer essa travessia. Então, quando o povo de Efraim, o exército de Efraim, o soldado, chegava querendo atravessar o Jordão, ele tinha que passar pelo exército de Gileade, que estava guerreando contra eles. Então, mas para que eles passassem, ele tinha que falar, soletrar, dizer aquela palavra, que seria qual? Seria Shibolete. Ou seja, se ele falar Shibolete, usando o mesmo idioma dos gileaditas, ele passava a saber que realmente esse homem ele era de Gileade, porque o seu sotaque falava tudo a mesma coisa. Se eu pegasse falando com um americano, o sotaque do americano eu saberei se ele é americano ou não, ou se é um brasileiro falando inglês. Pelo sotaque do seu, eu consigo discernir isso. Da mesma maneira também os gileaditas conseguiam discernir o sotaque, se era realmente gileadita ou se era efraimita. Então, quando o soldado falava, no lugar de falar Shibolete, ele falava Sibolete. E Sibolete, por quê? Ele não conseguia transmitir, ter o mesmo sotaque dos gileaditas. E automaticamente eles morriam, eles eram degolados. E nesse contexto foram 42 mil mortes, porque eles todos, pelo jeito, falaram Sibolete. Tá? Então o sotaque, você sabe se é aquele som, aquela voz, aquela unção é de Deus ou não. Importante. E, concluindo a lição, quando a profecia é aprovada, o conceito dos dons espirituais eles são conservados. Quando provamos as profecias, estamos em condições de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erroneamente o dom de profecia. Assim, doutra vez, ele dará o lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom de profecia corretamente. Então, vigiamos para que não caiamos em profetadas, a qual eu já comentei para os irmãos aqui, dessas profetadas que aí às vezes tentam enganar muita gente, tá? Nesses últimos dias que estamos passando. Por isso, temos que julgar sim as profecias por meio das escrituras sagradas e do dom de discernimento de espírito. Tudo bem? Então, encerro o nosso estudo aqui, né, nesta manhã. E eu agradeço a participação de todos os irmãos, tá, que estão ouvindo, estão vendo esse vídeo. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.